Olá, meus irmãos, mais uma vez, graças a Deus aqui, para darmos continuidade ao nosso trabalho, ao vídeo que traz como tema Alerta Mundial. E quero já de antemão pedir a você que se inscreva nesse canal, que dê os seus comentários aí, tá? Dê o seu like, joinha pra gente, tá bom? Publique nas suas mídias sociais, nos ajude a divulgar o Evangelho. Deus com isso estará te abençoando e a sua palavra com certeza alcançará mais e mais pessoas que precisam de salvação. Amém? Seja um arauto do Evangelho e vamos juntos fazermos o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Quero salientar aos meus queridos amigos e irmãos que o nosso único intuito nesse canal é fazer conhecido o Evangelho, é poder contribuir com aquilo que a gente tem aprendido da parte de Deus, tá? Não tenho nenhum outro intuito. Quero apenas que as mãos de Deus estejam sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que estão comigo neste propósito, neste trabalho, em divulgar a palavra de Deus. Então, nos ajude na divulgação, faça sua inscrição e Deus, com certeza, estará te abençoando. Glória a Deus. No vídeo anterior, parte 1, nós paramos ali quando comentávamos acerca destes portais, desta transição planetária, segundo a linguagem usada por esses ocultistas, ou os donos do mundo, e eu também os chamo de satanistas. E nós estávamos ali comentando sobre a derrocada destas duas torres americanas na ilha de Manhattan, em conformidade com o que o satanista Aleister Crowley, que viveu no século XVIII, escreveu na sua Bíblia satânica. Para que se saiba mais sobre este homem, pesquise. Inclusive tem algumas fotos dele, né, impregnada em alguns álbuns, como no álbum dos Beatles, onde tem vários rostos ali. Ele aparece no cantinho da capa ali, fazendo essa pose, né? Este senhor que se considerava a própria besta do Apocalipse. E existem outras fotos dele. Pesquise aí, você vai ver. Tá bom, meus irmãos? Então, o que acontece? Quando acontece a derrocada dessas duas torres, o presidente americano estava numa sala de aula, como bem vos falei no vídeo anterior, trazendo um ensino sobre este bode, Baphomet, com um livro nas mãos e a foto desta divindade emblemática. E isso só nos leva a crer que o próprio governo americano sabia do que se tratava e do que estava acontecendo. Até porque ele faz parte daquela sociedade secreta chamada Caveiras e Ossos. Assim como os Clinton fazem parte da Demolei e tantos outros de outras tantas variadas sociedades secretas existentes hoje, como a Ordem da Coruja, Ku Klux Klan, Rosa Cruz, Rotary, Columbi, Illuminati e por aí vai. Então, aonde eu quero chegar com isso? A partir do ano 2001 para cá, houve uma escalada de acontecimentos que, de forma acelerada, eles trabalharam e trabalham para esta mudança de paradigma. Mas agora chegou o ápice de todas estas questões, porque a agenda da ONU é para 2030. E até 2025, já falei em outros vídeos, eles querem a 5G implantada em todo o mundo. E acredita-se que o anticristo possa se manifestar na Terra até antes disso. Não estou afirmando que ele vai, mas acredita-se que sim, tá? Para que se culmine aquilo que as profecias já vêm vaticinando em toda a sua história. Muito bem, irmãos. Esse reset mundial, ele vai acontecer primeiro com a mudança
do lastro no mundo. Tá? Existe hoje a aliança mundial através de uma operação chamada Storm, que é uma operação militar através dos tribunais de Haia, que é um tribunal que julga causas humanitárias em todo o mundo, ou crimes contra a humanidade. E isto vem acontecendo através de acordos feitos sobre esta aliança, esta nova aliança que se aproxima do capitalismo mundial através de nações capitalistas poderosas que se levantaram contra o globalismo. Ou seja, a globalização, os países que têm governos voltados para a globalização do capitalismo, eu já falei isso em uma outra mensagem quando eu disse sobre livre-arbítrio versus democracia, ou democracia versus livre-arbítrio, certo? E o globalismo, que é esses socialistas de ideologia leninista, marxista, ou seja, o marxismo cultural no mundo, tá? De Antônio Gramsci, enfim, esses partidos de direita tomados pela maçonaria de direita de Águia de Aio, das lojas Águia de Aio, maçonaria inglesa, portanto politeísta, contra, entre aspas, certo? A maçonaria francesa, que é justamente desses socialistas de ideologia comunista. Tá? É uma maçonaria ateísta, tá? No mundo, ela é francesa, enfim. Então, o que acontece com tudo isso? Eles querem quebrar o globalismo, e uma das formas que eles vão se utilizar agora é através desta mudança de lastro, para que eles possam quebrar os cartéis dos bancos mundiais e assim tirar todo este monopólio que detém sobre as garras do globalismo hoje, através do corporativismo, da imprensa, das grandes empresas, das ONGs, das fundações, ou seja, de todas essas organizações que eu também chamo de tentáculos da ONU, ou da estrutura mundial de poder, certo? Para que eles possam chegar com Maitreya, o grande salvador desta era de Aquário, conforme Alice Bailey, no seu livro Nova Era. Então, vamos entender o seguinte. Hoje está havendo um grande engano por parte de alguns YouTubers de direita e pessoas que até se dizem cristãs e até evangélicas. Muitos estão acreditando que esse reset mundial está chegando para trazer a era de luz. E muitos estão usando essa narrativa. A luz venceu as trevas. Todos estes malfeitores do globalismo, dos cartéis mundiais, da política, vão ser presos pela Operação Storm. Olha, até certo ponto, eu apoio a operação, eu apoio a Aliança Mundial. O problema é que estão se utilizando de toda esta operação para dizerem que a era de Aquário, a era de luz está chegando e que o bem venceu o mal. Está havendo novamente um grande engano aí. Eu falei da Ordem das Tesouras. É um sistema só com dois mecanismos trabalhando para a chegada de Maitreya. Por isso vai acontecer um grande reset mundial, aonde vai quebrar todo esse sistema financeiro que é vinculado e dependente do dólar, através do mercado mundial do petróleo no mundo e das riquezas que foram roubadas ao longo
desses anos e décadas e séculos por essas famílias como Rothschilds, os Rockefellers. Há um grupo, Bilderberg, que acopla todas estas famílias, família Columbia, Illuminati, que é um amaranhado de coisas aí. Mas o que acontece? Então, está acontecendo já. Inclusive, a nossa moeda brasileira vai haver uma alteração. Eles estão trazendo uma nova cédula, a de R$ 200. Esta cédula, ela vem justamente para atender uma necessidade da globalização, desse reset financeiro, para que assim a nossa moeda não seja tão desvalorizada e a gente entra em um novo sistema financeiro mundial. Só que junto com esse reset que começou com a Era de Aquário em 2001, com a derrubada das duas torres, o World Trade Center, é isso? Que dentro desta neurolinguística do ocultismo, os portais que foram abertos para a chegada da nova era, da Era de Aquário, ou Era Luciferiana, entendam, o mundo estaria assumindo uma nova postura. Ou seja, uma nova mudança de paradigma. E voltando-se para a questão política, nós vamos encontrar aí então esta aclamação mundial para a chegada de Maitreya, ou do homem do pecado, filho do pecado, o anticristo, que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses. Mas também falei aos irmãos sobre a unificação das igrejas. Foi a última mensagem que nós ainda estaremos estendendo um pouco mais, consubstanciando o que a gente vem aqui falando neste vídeo. Certo, meus queridos? Os irmãos sabem que está acontecendo o acordo de paz entre judeus e palestinos. E é neste acordo de paz... Desculpem. É neste acordo de paz que vai se revelar para o mundo o anticristo. E agora, nesta semana que passou, aconteceu o acordo entre Israel e árabes. Ainda não é o acordo entre israelita e palestino, judeus e palestinos, melhor dizendo. Mas todos sabem que a nação árabe ela é a entrada deste mundo árabe, que envolve aí todas aquelas nações que englobam aí a Palestina, que são os descendentes de Abraão, lá atrás, da antiga briga entre Ismael e Isaque. Então, algo muito grande está por acontecer. Alguns líderes islâmicos já estão falando de se dobrarem a esta aliança. Isso mostra que a guerra de Gog também se aproxima, porque um dos países mais resistentes quanto a este acordo de paz entre judeus e palestinos era o Irã. O Irã é a antiga Pérsia. Vem a Turquia, certo? Ou seja, aqueles países que
envolve todo o território, certo? Desses países que se levantarão contra os judeus. Só que é necessário um acordo de paz. Esse acordo de paz não quer dizer que ele é um acordo verdadeiro. Este acordo que será feito vai ser um acordo temporário, enganoso, onde o anticristo vai enganar os judeus sobre este acordo de paz. Mas na metade da semana a Bíblia diz o quê? Que ele se revelará como um grande laço contra os judeus para a exterminação deste povo. E é daí que se levanta esta guerra de Gog e Magog. Quando isso estiver acontecendo, certo? Acredito que já vai ser num período onde a igreja não mais estará aqui, aonde o anticristo regimentará os povos contra os judeus, e então o Senhor virá com a batalha de Armagedon, aonde o próprio Cristo vai batalhar e livrar o seu povo, o povo de Israel. Tá certo, meus queridos? Então, um grande sinal diante de tudo isto, nós contemplamos esta semana que passou. Primeiro, foi este acordo entre judeus e árabes. Abriu a porta para este grande acordo de paz. Isto indica, irmãos, que não vai demorar mais, eu creio que não vai demorar mais de 2 anos, até que aconteça esse acordo de paz. E este acordo de paz entre judeus e palestinos acontecendo, então se revelará o anticristo ao mundo, certo? Só que um outro sinal profético aconteceu no mundo agora. Os irmãos sabem que aonde se encontra o templo que foi destruído lá em Jerusalém, o templo dos judeus, eles, ao longo desses séculos, eles vão até o Muro das Lamentações, que foi uma parte do templo que não foi derrubada, e ali eles lamentam pela reconstrução desse templo e pela chegada do seu Messias, já ao longo dos séculos. Mas no lugar aonde era o templo, ali está colocada a mesquita de Omar, é uma mesquita islâmica. De sorte que por todos esses séculos, décadas e séculos, os judeus não podiam cruzar a linha e adentrar naquele território. E isso devido às brigas religiosas e políticas em torno daqueles povos ali. Mas aconteceu algo profético que mostram justamente o desenrolar dessas profecias. Nós sabemos que todos os materiais do grande templo dos judeus já está tudo pronto. A menorá já está pronta, que é o candelabro, é o símbolo dos judeus, que inclusive está na bandeira dos judeus verdadeiros, e não dos sionistas, esses judeus da ONU, que travam um grande engano aí, inclusive dentro do cristianismo. Já está pronto tudo, todas as peças do grande templo já está tudo pronto. Só falta este acordo para que ali eles possam tirar a mesquita de Omar e construir o seu templo ali naquele lugar. Então o que aconteceu por esta semana? Foi permitido que judeus atravessassem esta linha que não podia atravessar de território, e eles então puderam, depois de quase 2000 anos, visitar o seu templo e aquele território chamado o Monte do Templo. Está hoje na mídia mundial, está hoje na internet. Judeus atravessaram esta linha, que há séculos não faziam isso devido a esta briga ferrenha, e eles atravessaram e foram ao Monte do Templo. E nessa visita dos judeus estavam misturados, só que a guarda do local, eles separaram os islamitas de um lado e judeus do outro. Mas
já houve um acordo de deixarem os judeus adentrarem e visitarem todo o monte do templo ali. Irmãos, isso aí é bíblico, é a profecia se cumprindo. O mundo em alerta. O anticristo está chegando, Jesus está vindo. Acorde você! Acorde! Jesus está voltando. As profecias estão se descortinando diante dos nossos olhos e muitos não querem acordar para estas realidades. E nesta visita dos judeus, uma criança, um menino, ele ajoelha para orar. E um guarda, que é islâmico, já levantou e disse que não podia. Aquilo ia provocar novamente ali uma explosão novamente entre eles. E eles não deixaram. Os judeus poderiam ir nos pontos principais e voltar para os seus territórios novamente. Mas isso não acontecia antes. Está pronto o acordo de paz. Só falta acontecer. A religião mundial, ela já está pronta. Olha, o Papa Francisco, antes dele decretar o Sínodo da Amazônia, que vai acontecer agora em outubro, é novembro, não me lembro bem, era para o mês de maio, mas devido à pandemia, não aconteceu. Antes, ele teve em uma reunião, olha só, em um local na Arábia chamada Abrahamic Family. Neste local é chamado o centro da religião mundial, Abrahamic Family, ou seja, família abraâmica. Por quê? Naquele local ali, eles mostram 3 construções, uma de frente para a outra, feito um triângulo. Mais uma vez o triângulo, né? Se apresenta aí. Um templo, uma mesquita islâmica, uma sinagoga dos judeus e um templo cristão. E ali já foi batizado como centro da religião mundial. E neste encontro, você vai encontrar também na internet. É só você procurar. Nós vamos encontrar ali o suposto representante do cristianismo no mundo, o Papa, o representante do islamismo e o representante judeus, dando as mãos em um acordo de paz religiosa. E este acordo de paz religiosa, eu já falei, a Bíblia diz, e eles têm o mesmo intento, se culmina num acordo político e num acordo econômico. Então, neste Abrahamic Family, ou seja, neste centro da religião mundial, já aconteceu este encontro e ali foi firmado uma data sobre o Sínodo da Amazônia, aonde vai acontecer esta união de todos os líderes religiosos de todas as religiões do mundo para promoverem esta paz basada na fé fundamentada da ONU, a fé Bahá'í, que tem sintonia direta com o panteísmo e a teosofia moderna do ensino humanista da senhora Helena Petrovich Blavatsky e todos aqueles discípulos que ao longo da história vêm escrevendo livros e vêm difundindo o esoterismo no mundo. Esta era de Aquário, que iniciou em 2001, esta transição planetária que eles bem afirmam em seus conteúdos. Então, meus queridos irmãos, diante de todos esses acontecimentos que a gente tem presenciado hoje no mundo, nós sabemos que o alvo principal
desses satanistas, destas ordens secretas, dessa estrutura mundial de poder, é a destruição do cristianismo e do judaísmo. E nós sabemos que o cristianismo ele só existe por causa do judaísmo. Por isso que são as duas religiões odiadas por todos esses globalistas. E como vos bem falei numa mensagem que eu preguei lá atrás, sobre democracia versus livre-arbítrio, nós vamos encontrar no texto oficial o encontro de Jesus Cristo no deserto com Satanás. Quando Satanás se apresenta ao nosso mestre e ele diz que o governo da terra está nas suas mãos. Todo o sistema, todo o mecanismo é dele. Por isso, há uma guerra hoje espiritual, política e moral no mundo acerca destas coisas. Você vê a mídia mundial lutando contra o cristianismo e o judaísmo. O próprio Vaticano, não quero generalizar, tem muitos padres, muitos cardeais, muitos bispos conservadores. Mas existe uma ala da Igreja Católica, como também existe uma ala das igrejas protestantes no mundo que são comunistas. Mas como o Vaticano, ele tem força mundial na política, na religião, você vê hoje o Papa Francisco, um verdadeiro aliado do islamismo no mundo, um verdadeiro aliado do comunismo. Você não vê esse Papa defendendo em momento algum os cristãos que estão sendo mortos no mundo. Mas em algum dos seus estudos, puxem aí que você vai ver. Ele está blasfemando do nosso Jesus, blasfemando do nosso mestre. Nós estamos vivendo o limiar desses acontecimentos. E o alvo principal deles é a destruição do cristianismo e do judaísmo. Por isso, primeiro é necessário um acordo. Lá entre os judeus, que é o centro de toda a linguagem profética no mundo. Para que através do engano desta falsa paz eles possam destruir aquele povo. Porque destruindo aquele povo, eles conseguem destruir o cristianismo. E hoje, todos essas flechas daninas, nós estamos vendo hoje lançadas sobre o cristianismo, sobre os conservadores. Nós vemos uma perseguição muito grande dentro da internet, do YouTube, das plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, o próprio YouTube. Há uma perseguição muito grande em cima dos conservadores, dos cristãos. Por isso que essas mensagens que eu falo aqui, talvez se eu estivesse falando sobre política ou sobre asneira, coisas supérfluas, talvez hoje eu teria aí um número maior de inscritos, de visualizações. Mas o que eu falo aqui não é atrativo para a grande maioria. Mas como vos falei, queridos, eu não tenho preocupação em ganhar dinheiro com isso que eu estou fazendo aqui. Eu não me preocupo com aplausos. Eu não me preocupo com fama.
eu acho que eu já estou um degrau acima. Hoje, até essa questão hierárquica dentro da igreja, eu me libertei disso. Eu primo pela minha salvação e eu sei que ela tem um preço e foi um preço de cruz. Portanto, não dependo de posição social, não dependo de aplausos, só dependo da minha fé e da minha obediência ao meu Jesus. Por isso, eu quero adiantar a todos os irmãos, irmãs, amigos, há uma perseguição muito grande sobre as plataformas. Pessoas que falam sobre esses assuntos que eu estou comentando aqui, normalmente não é monetizado seus vídeos, porque o YouTube não permite alcançar. Por isso que eu peço a você a divulgação de boca a boca pelo Zap, pelo Face, pelas suas mídias sociais, porque eu sei que o que eu falo aqui não tem força diante do YouTube, porque é uma plataforma de esquerda e eles atendem os interesses dos globalistas, desta ideologia satânica no mundo hoje. Mas enquanto houver formas de encoar a minha voz e de tantos outros homens e mulheres, nós estamos na luta. Pregando a palavra, disseminando o amor de Jesus Cristo e trazendo ao conhecimento da verdade tantos quantos ainda estão na escuridade das trevas. Meus queridos irmãos, e a minha pergunta diante de tudo isso é: em que mundo você está vivendo? Você ainda está vivendo na ordem levítica das coisas? Ou na ordem de Melquisedeque? Você ainda vive um conceito do paganismo? Você ainda está vivendo através dos aplausos? Ou você ainda sonha em ter sucesso no mundo evangélico? Porque sucesso para muitos é aplauso, é a conta bancária gorda, é as regalias que tem. Sucesso para muitos hoje dentro das igrejas é a proeminência de poder pregar nos grandes congressos e alimentar o ego de multidões que não querem mais ouvir a verdade, mas que foram ludibriadas com este neoliberalismo dentro das igrejas, aonde só se ouve: você vai ter um salário gordo, você vai ter uma casa boa, você vai ter um carro do ano, você vai ter isso, vai ter aquilo, Deus vai te curar dessa enfermidade, vai te dar dinheiro, vai te dar riqueza, vai te dar isso e aquilo. Porque para muitos hoje, isto é sucesso. Mas sucesso mesmo, irmãos, é estar na presença de Jesus Cristo. É estar de olhos abertos para estas verdades. Não quero dizer ser pecado você ter as coisas e alcançar os teus objetivos. Não, lute por eles. Mas isto deve ser apenas consequência da tua vida com Deus, do teu momento com Deus, do teu compromisso com Deus. Macro é a tua comunhão com Jesus Cristo. Micro é o que vem depois. Nunca esqueça destas verdades. Acorde do sono profundo. Jesus está às portas. E você precisa fazer parte dos seletos, daqueles que adentrarão na arca do Senhor.
e rumarão para a vitória. O mundo está em alerta. Não fique de fora. Acorde para as realidades vigentes. É bom termos os nossos dias, os nossos horários de ir para os nossos cultos, os templos, orar, buscar a Deus. Mas isso também, de alguma forma, não deixa de ser formalidade. Faça algo novo. Faça algo que chame a atenção de Deus. Jesus te abençoe. Nos dê outra oportunidade. Meus queridos irmãos, mais uma vez, se inscreva nesse canal, divulgue este trabalho. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Um grande abraço no coração de todos vocês. Fiquem na paz.